Quando vocês escutam falar um homem segundo o coração de Deus, quem é que vem à vossa mente? Quando vocês escutam falar sobre o discípulo amado, quem vem à mente? Quando vocês escutam falar sobre o traidor, quem vem à mente? Judas. E se eu falasse sobre o legislador, quem é que viria à mente? Moisés, perfeito. Quem colocou o título em João de discípulo amado? Quem vocês acham que colocou esse título em João? Quem é que escreve o livro de João falando sobre si próprio, chamando de discípulo amado? Ele mesmo, né? É fácil. Eu sou muito amado pela minha esposa, eu sou bonito, é muito fácil você falar acerca de si mesmo. João atestou acerca de si mesmo que ele era o discípulo amado. Quem atestou sobre Davi que ele foi o homem segundo o coração de Deus, ainda mais tão pecador quanto nós conhecemos a história? A grande questão é Atos 13, 22. Deus usa o apóstolo Paulo para falar que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E a pergunta que eu faço é, por que Deus não olhou para Moisés e falou, este é um homem segundo o meu coração? Por que é que Deus não olhou para Abraão e disse, esse é um homem segundo o meu coração? Abraão foi um homem segundo o coração de Deus. Abraão, ele era filho de Terá. Terá tinha Abraão e mais 2 filhos, Arã e Naor. Terá era extremamente idólatra e vivia em Ur dos caldeus. Quando eles viviam em Ur, Terá perdeu seu filho chamado Arã. Diz a história que certa vez ele era tão idólatra que ele deixou um quarto cheio de ídolos feitos de cera e de barro. E deixou aos cuidados de Arão, de Abrão. E Abrão pegou um machado e acabou com todos os ídolos que o pai tinha, deixou só um grandão. E aí ele pegou o machado e colocou na mão do grandão. E aí quando Terá chegou em casa e viu aquela situação, falou, mas o que aconteceu aqui, Abrão? Ele disse, o grandão aí rebentou com todos os outros pequenos. Aí Terá falou, mas é impossível, isso aí é inanimado, é só algo de barro, de argila. Como é que ele vai ter acabado com todos os outros? E aí olha a sacada de um jovenzinho, Abrão. Ele diz, pai, como é que é possível que o Senhor possa adorar aquilo que o Senhor criou? Qual é o sentido da criatura ser adorada pelo Criador? Qual é a razoabilidade nisso? Abrão já era diferenciado mesmo quando era jovem. E a Bíblia diz que seu pai saiu de Ur com destino a Canaã, mas por ter um filho chamado Arã, que morreu, ele parou numa cidade chamada Arã, e é possível que as suas emoções tenham sido reativadas, e ele se estabeleceu naquela cidade, não foi até Canaã, que era o seu destino. E quando ele parou em Arã, por ali ficou, a Bíblia diz em Gênesis 12, a partir do verso 3, que Deus chamou Abrão e disse, Abrão, sai da tua terra, da tua parentela. Abrão saiu de Ur, não saiu de Ur, saiu de Arã, aos 75 anos de idade, e seguiu em carreira solo, junto com seu sobrinho. Abrão foi um homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Foi. Alguns historiadores dizem que Moisés tinha o equivalente a 5 cursos superiores: matemática, filosofia, letras, engenharia civil e direito. Moisés era um homem extremamente preparado. Moisés foi criado por sua mãe biológica até os 12 anos de idade, sabendo que ele seria o futuro libertador de Israel. Moisés queria libertar o povo por um golpe militar, até que Deus preparou a sua mente, o seu coração e o seu espírito para que ele fosse o libertador. Nós podemos olhar para Moisés e dizer que ele foi um homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Óbvio. A Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. Daniel foi um homem segundo o coração de Deus. Daniel foi trazido como escravo da sua terra para a Babilônia aos 15 anos e ele morreu aos 85. Por 70 anos ele serviu naquela terra e ele passou por 4 reis: Nabucodonosor, Belsazar, Ciro e Dario. Serviu com esmero durante 70 anos num reinado estrangeiro. Representou de forma impressionante o nome do Deus verdadeiro em terras alheias.
Foi ou não foi um homem segundo o coração de Deus? Foi. E por que é que o próprio Deus atesta sobre Davi que este foi um homem segundo o seu coração e não sobre Daniel? Eu quero te convidar, nesta manhã, a ler alguns versos da palavra de Deus. Todos nós conhecemos a história de Davi, talvez seja a mais conhecida da Bíblia. Eu quero te convidar a ler alguns versos e nós vamos extrair algumas lições que podem justificar o motivo pelo qual Deus considerou Davi um homem segundo o seu coração. E estas lições, ser aplicadas às nossas vidas hoje, também é muito possível que Deus reconheça de lá do trono eu e você como homens e mulheres segundo o seu coração. Convido você que abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Vamos ler alguns versos. 1 Samuel, capítulo 16. O profeta Samuel foi ungir Davi. 1 Samuel, capítulo 16. E quando o profeta foi ungir Davi, ele fez passar todos os filhos de Jessé. Vamos ler a partir do verso 11. 1 Samuel 16, verso 11. Então perguntou a Jessé: estes são todos os teus filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e o unja. Verso 13, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Verso 13 novamente. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para a sua cidade. Verso 18, versos 17 e 18. E Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Verso 18, um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Vamos parar por aqui. Queridos, Davi era o homem mais improvável a ser ungido rei de Israel. Davi não era da linhagem de Saul. Davi não era da tribo de Saul. Saul era da tribo de Benjamim. Davi era nascido em Belém da Judéia. Davi ele era bisneto de Ruth e Boaz. E Ruth era moabita. E os judeus, os israelitas, odiavam os moabitas. Portanto, era muito pouco provável que alguém da linhagem dos moabitas pudesse assumir o trono. Além disso, Davi era o mais jovem de uma família de 10 filhos. Se alguém, na maior improbabilidade possível, tivesse que assumir o trono, seria o primogênito e não o último filho. O último filho, para que ele assumisse, todos deveriam morrer. Ou, de alguma forma, serem tirados a sua legitimidade. E agora aquele que era mais improvável para assumir o trono, ele foi ungido rei pelo profeta. E a Bíblia diz o seguinte, que a partir do dia que ele foi ungido rei, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e nunca mais se afastou dele. E aí nós lemos mais para frente que Saul estava querendo encontrar alguém que tocasse a harpa para acalmar-lhe o coração. E a Bíblia diz que quando ele procurou algumas pessoas, alguém disse para ele: olha, eu conheço um jovem que é como? Quais eram as qualidades? Toca bem. Era preciso tocar bem para estar no palácio? Sim, o que o rei queria era justamente um músico. Era de boa aparência.
Perto do rei não podia ficar qualquer um, não podia ficar gente feia perto do rei, não fazia sentido. Era sisudo em palavras, falava bem. Para ficar no palácio, diante do rei, precisava saber falar. É um guerreiro valente. Davi já tinha se mostrado um guerreiro valente, sim ou não? Certamente. Além de todas essas qualidades, o texto diz, e o Espírito de Deus é o quê? É com ele. Algumas características que fizeram de Davi o homem segundo o coração de Deus. Primeira delas, paciência. Paciência. Davi era o mais improvável de ser ungido rei. Davi foi ungido rei por volta de 17 anos de idade, ele assumiu o trono aos 30 anos. E ele reinou dos 30 até os 70. Portanto, ele passou por um período de 13 anos sabendo que ele era rei, mas aguardando. E durante esse processo de aguardar para assumir o trono, Davi passou por tanta coisa. E é muito provável que esse período paciente de Davi o tenha caracterizado a ser reconhecido como homem segundo o coração de Deus. Porque a paciência, ela não pode, de forma nenhuma, ser desvinculada de fidelidade. Paciência sempre tem que estar somada à fidelidade. Se a paciência não estiver somada à fidelidade, ela não é paciência. Ela é só um tempo de espera. Ela talvez seja falta de opção, menos paciência. Eu vou te dar um exemplo. Davi começou a ser perseguido por Saul. Nós conhecemos a história. E quanto mais Davi se popularizava, mais o ódio de Saul por ele crescia. E no episódio de Davi com Golias, as pessoas reconheceram ainda mais a grandeza de Davi e Saul ficou ainda mais irado. Saul procurava tirar-lhe a vida de forma que Davi teve que fugir da sua presença. E a Bíblia diz que Davi foi para um lugar chamado Caverna do Adulão e se encontrou com alguns dos seus familiares. A Bíblia fala, alguns miseráveis e devedores e pecadores se uniram a ele e ele fez um exército de 400 pessoas. E enquanto ele estava fugindo de Saul, teve uma situação que Saul entrou numa caverna e foi utilizar o banheiro na segunda porta à direita. E ele não percebeu que Davi estava lá dentro com seus homens. E o que é que a Bíblia diz? Que Davi fez o quê? Sem que ele percebesse, foi lá e cortou parte das suas vestes. E depois de um tempo, Davi disse, olha, eu tive a oportunidade de tirar a sua vida, mas eu não fiz. Numa outra ocasião, Saul dormia. Davi invadiu o local que ele estava dormindo e pegou alguns pertences pessoais do rei e levou consigo. E mais uma vez ele teve a oportunidade de tirar a vida do rei, mas ele não o fez. Perceba que o período de espera de Davi está atrelado à fidelidade. Davi sempre foi fiel ao ungido do Senhor. Durante esse período de espera, Saul foi derrotado em batalha, ele e Jonatas vieram a falecer. A Bíblia diz que um mensageiro ficou tão exaltado, queria dar a notícia para Davi de forma tão rápida que ele chegou lá e falou que foi ele mesmo que matou Davi, que matou Saul. Davi ficou tão irado que ele mandou executar aquele mensageiro. E sabe qual é a justificativa bíblica para a execução? Eu jamais vou tolerar que alguém desmereça o ungido do Senhor. O capitão do exército de Saul, chamado Abner, pegou o filho mais velho de Saul, Isbosete, e o colocou no trono. E ele era um homem que não tinha as habilidades nem a capacidade para ser rei. Mas Davi, mesmo assim, não tentou um golpe militar, ele aguardou chegar a sua vez. E Isbosete foi morto pelas próprias pessoas que estavam com ele. E quando ele foi morto, Abner, que era capitão do exército de Saul, que o promoveu ao reinado, foi morto por Joabe, que era capitão do exército de Davi. Davi repreendeu a Joabe por ter feito isso. Davi honrou a memória de Saul e honrou a memória de Isbosete. E as pessoas que viram aquilo, pegaram Davi, que até então era rei, no reino do sul. Como era dividido o reino? O reino era dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do norte era o reino de Israel, cuja capital era Samaria. E o reino do sul era o reino de Judá, cuja capital era Hebrom, posteriormente passou a ser Jerusalém. E Davi era rei
de Hebrom, nesta ocasião. Só que por tamanha fidelidade à dinastia de Saul, as pessoas o proclamaram rei rei de Judá e rei de Israel. E o reino pela primeira vez foi unificado. E quando Davi assumiu, 13 anos depois de ser ungido pelo profeta Samuel, ele unificou o reino. E o reino foi dividido novamente aproximadamente 80 anos depois do seu reinado, quando o seu filho, o seu neto, filho de Salomão, Roboão, permitiu que a divisão acontecesse. E a dinastia de Davi, de aproximadamente 425 anos, foi a maior dinastia, não só bíblica, mas da história de toda a monarquia existente na terra. Davi soube ter paciência e respeitar aquilo que acontecia. Sabe o que acontece com muito jovem hoje, principalmente no mundo pós-moderno, que a gente é bombardeado por uma série de informações, uma série de coisas, a nossa mente não está nem preparada para a gente receber tanta informação de WhatsApp, de Instagram, de rede social, e a gente recebe tanto bombardeio, que isso traz consigo uma série de efeito colateral, traz consigo crises emocionais, problemas de sistema nervoso, síndrome de pensamento acelerado, e tanto efeito colateral porque o nosso cérebro não está preparado, porque ele ainda não passou por um processo de preparo. Aí o jovem hoje ele quer acordar num dia e ficar rico no dia seguinte. Ele quer acordar num dia, terminar o ensino médio bem mal feito e no dia seguinte ele já quer ser médico. Ele não quer respeitar processo, não quer respeitar tempo de espera. Hoje ele não quer mais ser cristão para respeitar o tempo de espera com paciência e fidelidade. Ele simplesmente quer que as coisas aconteçam da noite para o dia. E sabe o que é que acontece da noite para o dia? Nada. Absolutamente nada. Sabe por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus? Porque Davi era paciente. E a paciência, ela não pode ser desvinculada da fidelidade. Só é paciente aquele que é fiel. E sabe o que a Bíblia diz sobre a paciência? Gálatas 5:22, a paciência é um dos frutos do quê? Frutos do Espírito. Veja, não é fruto do Eric, não é fruto do pastor, é fruto do Espírito. A partir do momento que eu estou cheio do Espírito, ele frutifica e a paciência se sobressai em minha vida. Olha o que diz a Bíblia sobre paciência. Salmos 37, verso 7. Descansa no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Será que tem cristão que se aborrece com o sucesso dos outros? Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Salmos 27, verso 14. Espere no Senhor. Seja forte, tenha coragem. Espere no Senhor. Romanos 12, verso 12. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Sejam pacientes, sejam fiéis durante a tribulação. Por que é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era paciente. E a paciência, ela está atrelada à fidelidade. Logo, paciência mais fidelidade igual homem e mulher segundo o coração de Deus. Seja paciente. Aprenda a esperar em Deus. Por que é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque apesar de todas as suas qualidades, a qualidade que mais sobressaía em Davi é que ele era cheio de quê? Do Espírito de Deus, cheio da presença do Espírito Santo. Davi se relacionava com Deus de forma íntima, a ponto dele ser cheio de Deus. O Espírito Santo é Deus. Uma vez que Davi era cheio do Espírito Santo, ele era cheio de Deus. Davi se relacionava com Deus de forma tão íntima que ele era cheio de Deus. Deixa eu te falar uma coisa sobre relacionamento, presta atenção. O relacionamento que Davi tinha com Deus, ele tem duas vertentes especiais e que precisam pontuar o nosso relacionamento com Deus hoje. Primeira delas, eu me relaciono com Deus para quê? E como?
Tem dois tipos que se relacionam com Deus, os discípulos e a multidão. Sempre foi assim desde os tempos de Jesus na face da terra e será assim até a volta de Cristo. Ou nós somos discípulos ou nós somos multidão. Deixa eu te dar um exemplo dentro da Bíblia. Abre a tua Bíblia rapidinho. No livro de 2 Reis, capítulo 4. Abre a tua Bíblia aí. 2 Reis, capítulo 4. Segundo Reis, capítulo 4. O milagre do azeite. Todos nós conhecemos a história, nós vamos ler só alguns versos. Presta atenção. Certo dia, uma mulher, a mulher de um dos discípulos dos profetas, foi falar com Eliseu. Presta atenção. Certo dia, uma mulher procurou o profeta Eliseu. E aí ela diz o seguinte: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar um dos meus filhos como escravo. Eliseu lhe perguntou: como eu posso ajudá-la? Me diga o que você tem em casa. Todos conhecem essa história, sim ou não? Ela procurou o profeta e pediu o quê? Pediu ajuda. E o profeta, consequentemente, operou um milagre na vida desta senhora, sim ou não? Perfeito. Se você continuar lendo, a história desta senhora acaba no verso 7 do capítulo 4 do segundo livro dos Reis. Agora vamos ler a partir do verso 8. Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um homem santo de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Para por aqui. Perceberam alguma diferença, sim ou não? A primeira mulher procurou o profeta e pediu a ajuda do profeta, e o profeta operou um milagre na vida dela. E só acabou. Tudo certo. Não tem nada de errado nisso. O profeta fez um milagre, tudo certo. Vida que segue. A segunda mulher não procurou o profeta atrás de um milagre, ela procurou o profeta para oferecer-lhe algo. Ela ofereceu alimento e, consequentemente, ela ofereceu o quê? Uma hospedagem. A partir do momento que aquela mulher oferece uma hospedagem para o profeta e que o profeta vem sempre até aquela cidade, onde é que o profeta estaria continuamente? Dentro da sua casa. Vocês conseguiram perceber a diferença entre discipulado e multidão? A multidão, ela só quer saber de milagre. A multidão procurava Jesus atrás de milagre. E Jesus fazia um milagre, operava um milagre na vida deles. Está tudo certo, não tem nada de errado nisso. Agora os discípulos, eles não pediam: Senhor, faz um milagre na minha vida. O discípulo falava: Senhor, ensina-nos a orar. O discípulo falava: Senhor, tu fala em parábolas. Traduz para a gente o que é que tu está falando. Eu quero aprender. O discípulo não estava atrás de alimento físico, eles estavam atrás de alimento sólido. Eles falavam: Senhor, me dê sinais dos fins dos tempos. Olha a diferença entre multidão e discipulado. Sabe por que é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque ele sempre oferecia. Ele nunca queria buscar apenas. Se você está na presença de Deus apenas porque Deus é o teu bombeiro, saiba que teu relacionamento com Deus é finito. Ele tem começo e tem fim. Agora, se você está num relacionamento com Deus, onde você vai oferecer a Ele, onde você vai dar a Ele um lugar, onde você vai dar moradia, você vai dar guarida, você vai dar alimento, esse teu relacionamento com Deus, ele só tem data para iniciar, ele não tem data para terminar. E aí eu vou te falar uma coisa: você pode ser bonito, pode tocar bem, você pode ser sisudo em palavras, pode estar na presença do rei, mas sabe o que é que faz a diferença? É a presença do Espírito de Deus na tua vida. Foi isso que fez a diferença na vida de Davi. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: você é discípulo ou você é multidão? Para pensar. E é muito possível que você tenha sido multidão, não tem problema nenhum, não está errado isso. Mas você precisa, se quiser algo mais duradouro com Cristo, passar para o outro lado. Se você quiser ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, perceba que aquele que é segundo o coração de Deus, ele não está livre de pecar. Mas aquele que é segundo o coração de Deus, ele está livre de permanecer caído quando cai. Ele sempre o quê? Se levanta. Por que é que ele se levanta? Porque o poder de Deus está com
ele. Sabe qual era a maior preocupação de Davi? Salmo 51, verso 11. Senhor, não retires de mim o teu espírito. Essa era a maior preocupação dele. Ele não queria sair da presença do Senhor. Isso é uma vertente do relacionamento com Deus. Você se relaciona para oferecer. Ana foi mãe do profeta Samuel. Mulher de Eucana, que tinha uma outra esposa, que até então era permitido, que se chamava como? Qual era o nome da outra esposa de Eucana? Penina. Quem é que tinha filhos? Qual das duas? E o que é que ela fazia por ter filhos e Ana não poder dar filhos a Eucana? O que é que ela fazia? Tripudiava em cima. Eu te pergunto, você acha que alguma vez Ana se sentiu incomodada com essa situação? Sim ou não? Óbvio que sim. Você acha que alguma vez ela orou para Deus e falou, Senhor, o Senhor não está vendo o tamanho da injustiça? Sim ou não? Óbvio que sim. Sabe quando Deus ouviu a oração de Ana? Não foi quando ela orou para reclamar da injustiça. Não foi quando ela orou e falou, Senhor, o Senhor não vê, o Senhor está dormindo, olha o sofrimento, essa mulher fala de mim todo dia, essa mulher nem é a mulher original dele, a mulher original sou eu, ela é concubina, olha o que ela fala, olha o que ela faz, olha como que ela me oprime. Não foi isso. Sabe quando que Deus olhou para ela? Quando ela falou, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou fazer o quê? Ela não pediu, ela ofereceu. Sabe o que a Bíblia diz? Naqueles dias, lembra disso, pastor? A palavra do Senhor já era escassa, e a luz da profecia estava quase se extinguindo. O povo de Israel precisava de um profeta. Sabe o que ela fez? Senhor, se o Senhor me der um filho, vai ocupar aquela vaga lá, eu vou devolver para ti. Esse é o tipo de relacionamento duradouro, é aquele que você oferta a Deus. É por isso que dia após dia, pregador após pregador vem aqui e fala, entrega o teu coração para Jesus, porque o relacionamento só é duradouro quando você entrega e não quando você pede. Quando você dá e não quando você recebe. Atos 20, 35, a segunda parte diz, há mais alegria em dar do que receber. Sabe uma outra vertente do relacionamento diário de Davi com Deus que o condicionou como homem segundo o coração de Deus? Davi se relacionava com Deus pela obediência. Presta atenção no que eu vou te falar. Presta atenção no que eu vou te falar. Davi se relacionava com Deus pela obediência. Olha só, ninguém é salvo pela obediência. Obediência não leva ao céu. Deixa eu te falar uma coisa, Efésios 2, versos 8 e 9. E pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é de onde quem? De Deus. Sabe o que diz verso 9? Não pelas obras para que ninguém o quê? Se glorie. Ninguém vai chegar no céu e bater no peito. Eu estou aqui porque eu fui bonzinho. Ou eu estou aqui porque eu fui obediente. Eu estou aqui porque eu fiz alguma coisa fora do contexto. Ninguém. No céu não vai ter isso. E sabe o que a Bíblia diz em Romanos 3, verso 29? Portanto, asseguro que ninguém é justificado pelas obras da lei. Gálatas 2, 21. Não anula a graça de Cristo, pois se a justiça vem da lei, segue-se que Cristo morreu o quê? À toa. Romanos 5,19. Assim como pelo pecado de um homem, muitos foram feitos pecadores, pela obediência de quem? Um homem. Muitos serão considerados justos. Portanto, nós somos salvos por um trabalho única e exclusivamente feito em nosso favor, que nós aceitamos ou rejeitamos. Agora, deixa eu te falar uma coisa sobre o relacionamento com Deus, sobre a obediência. Não existe relacionamento com Deus que não seja mediante a obediência, ponto. Não existe, não existe. Tira da tua cabeça que você vai ser um bom cristão e vai se relacionar com Deus sem fazer a vontade dele. Tira da tua cabeça. Vou te dar um exemplo. Casei com a minha esposa. Amo muito a minha esposa. Estamos casados, vivendo um mar de rosas. Tudo lindo, lua de mel. Aí começa o relacionamento, ela fala assim, Eric, me ajuda a fazer uma comida um dia. Aí você vira para ela e fala assim, se eu não te ajudar, você vai separar de mim? Vai dar divórcio? Você está doido? Que pergunta besta é essa? É lógico que eu não vou separar de você se você não me ajudar a fazer comida. Então não vou te ajudar. No outro dia ela fala, Eric, lava a louça para mim, a gente jantou, tudo muito gostoso, muito lindo, eu estou cansado, você lava a louça? Você vira para ela e fala, vai dar divórcio se eu não lavar?
que ela vai responder para você? Não, lógico que não vai dar divórcio. Não vou te deixar se você não lavar a louça. Ah, então não vou lavar. Se não vai dar divórcio, não vou lavar. Aí depois ela fala, Eric, me ajuda a limpar a casa, estou cansada. Se eu não limpar, vai dar divórcio? Não vai dar divórcio, então não faço. O que é que vai acontecer com esse casamento? Vai dar divórcio. Vai. Pode ter certeza. A gente faz muito pior com Deus. Muito pior. Senhor, não vou fazer isso. Vai dar divórcio? Eu vou perder a salvação se eu não fizer? Não, você não vai perder a salvação. Ah, então não vou fazer. Eu preciso ser um cristão na faculdade que eu estudo. Ah, mas se eu não for, eu vou deixar de ir para o céu. É ponto de salvação? Não é ponto de salvação. Então não faço. Sabe o que é que vai acontecer com esse teu relacionamento com Cristo? Sabe o que é que vai acontecer com ele? Vai para o buraco. Vai acabar. Quando acabar esse relacionamento com Cristo, eu vou citar só 2 textos para você. Romanos 12, verso 15. Tende cuidado para que ninguém se prive do quê? Da graça de Deus. O que é que te salva? É a graça de Deus. Não é a tua obediência. Vou te citar outro texto que o Jonilton já citou aqui. João 15. Eu sou a videira, vocês são? Permanecendo em mim, vocês dão o quê? Frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Ninguém aqui foi chamado para frutificar, ninguém. A gente foi chamado para permanecer conectado. Se você permanece conectado à videira, naturalmente você dá o quê? Frutos. Se você não está conectado à videira, você pode até fingir por um tempo, mas naturalmente você o quê? Se afasta. Pior, você é cortado e lançado fora. O relacionamento com Deus, ele é extremamente necessário na caminhada do cristão. E o relacionamento com Deus, ele só se dá de uma forma, quando você faz a vontade de Deus. Não se engana, para de se enganar. Se você é jovem e acha que não vai fazer a vontade de Deus, para de se enganar. Não existe outra forma de se relacionar com Deus. E eu vou te falar uma coisa sobre a santidade. A santidade não é o estado que você vai alcançar, uma posição que você vai subir um degrau e vai falar, opa, aqui eu estou mais santo do que aqui. Porque se assim fosse, quando você chegar aqui e está mais santo, ela só serve para você olhar para o outro e falar, coitado dele. Olha só, olha como eu sou, olha como ele é. Só serve para você se comparar com os outros. Relacionamento é o que define santidade. Santidade é um estado de relacionamento, não de posição a ser alcançada. Quanto mais relacionamento, mais santidade. Quanto mais a presença de Cristo, menos a presença do eu. Quanto mais Jesus, menos eu. Quanto mais Jesus, menos inimigo. Quanto mais Jesus, menos egocentrismo. Quanto mais Jesus, menos aquilo que precisa ser repelido das nossas vidas. E esse relacionamento, ele só se consegue através do fazer a vontade do meu Pai. Isso é sério. Ninguém aqui vai ser salvo pelas obras. Ninguém. Mas ninguém se relaciona com Cristo se não for mediante a vontade e a obediência à vontade de Deus. Você sabe por que é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi foi um homem obediente. Sabe por que é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi oferecia a Deus e não esgotava a Deus. Sabe por que é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi era cheio do Espírito Santo. Porque a partir do dia que ele foi ungido pelo profeta, o Espírito do Senhor jamais se afastou dele. E quando o Espírito de Deus não se afasta de nós, é muito provável que nós ainda cometemos pecado. Mas é muito certo que ao cair, nós não continuamos de joelho. E eu quero terminar essa reflexão com um pensamento do livro de Jó 19, verso 25. E eu quero que esse pensamento seja extensivo a todos vocês que estão aqui nessa manhã. Que nós possamos sair daqui com a certeza de que precisamos de um relacionamento mais sólido com Deus. Com a certeza de que não são os anos de cadeira cativa na igreja que nos garantem um relacionamento com Cristo a ponto de nos posicionarmos debaixo da graça. Que esse relacionamento realmente precisa ser efetivo, precisa ser verdadeiro, precisa ser de discipulado e não de multidão. Para que amanhã ou depois nós sejamos
como foi Jó. Independente da circunstância, ter o pensamento firme e sólido que ele manifestou em Jó 19, verso 25. A Bíblia diz que Jó estava no fundo do poço. Perdeu o tripé da felicidade humana. O tripé da felicidade humana é família, dinheiro e saúde. Jó perdeu o tripé da felicidade humana nessa terra. E sabe o que é que ele diz? Eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a terra. E ainda que os meus ossos venham a perecer, na minha carne eu verei a Deus. Que eu e você possamos ter essa certeza pelo relacionamento e discipulado. Que eu e você possamos ter essa certeza pela segurança de ser reconhecido por Cristo como homens e mulheres segundo o seu coração. Que eu e você possamos ter a certeza que sabemos que o nosso Redentor vive e que por fim se levantará sobre essa terra. E que independente da condição, independente da circunstância, independente do que é que nos aflige nesta terra, o nosso foco é definido. E que de onde estivermos, da forma que estivermos, nós veremos a Deus e a Ele seremos fiéis. Amém?